Sejam bem-vindos a mais uma imersão analítica profunda. E hoje a gente tem um tema que é, olha, fascinante. Muito. É daquelas análises que bagunçam um pouco a cabeça no bom sentido. Exatamente. O nosso foco hoje é dissecar o capítulo 5, que se chama A Nova Aliança, do livro Impunível, e a missão desse nosso mergulho nas fontes de hoje é basicamente desconstruir uma ideia que está, muito enraizada na nossa mente. A ideia da punição, né? Isso, o conceito de punição. A gente vai tentar entender como esse texto propõe uma transição para o que eles chamam de uma humanidade 2.0. Mas para começar, eu queria propor um cenário intrigante para quem está ouvindo. Vamos lá. E se tudo que a sociedade entende sobre justiça, sobre retribuição divina e castigo, e se tudo isso estiver fundamentalmente invertido? É uma premissa forte. Porque, assim, normalmente a gente opera com uma balança matemática, sabe? Alguém quebra uma regra, a balança desequilibra. E aí o castigo é aquela moeda exigida para quitar a dívida. Mas e se a verdadeira justiça não consistir em punir o culpado? E se a justiça for sobre absorver a dor e restaurar a conexão que foi quebrada? Bom, o que a gente tem aqui, logo de cara, é o epicentro de uma mudança de paradigma sísmica. Porque abandonar essa lógica da sala de tribunal, onde sempre tem um juiz e um réu, não é fácil. Não, com certeza não é. Entrar numa dinâmica mais familiar, de restauração, exige muito mais do que só, mudar o vocabulário. O livro deixa claro que é uma redefinição visceral de como nós nos relacionamos com os nossos próprios erros e com as falhas dos outros também. A proposta é que o nosso sistema operacional atual, que é tão baseado no medo da consequência, na autopreservação, ele está falido. Ele precisa dessa atualização urgente. Exato. E para entender essa transição para tal humanidade 2.0, a análise da obra volta primeiro nas promessas antigas. Tem um contraste bem gritante entre as leis do passado e o que estava prometido para o futuro. Ah, sim. Nos textos de Jeremias e Ezequiel, certo? Isso mesmo. O ponto central dessa promessa, especificamente lá em Jeremias 31, é a mudança do hardware humano. Como assim? Do hardware? É que no sistema antigo, a lei era externa, era escrita em tábuas de pedra. Entende? O comportamento era contido puramente pela ameaça do castigo. Ou você obedece ou apanha. Basicamente isso. Mas a promessa para o futuro era colocar essa lei em corações de carne, ou seja, internalizar o desejo pela conexão. A tese do autor é que isso sinaliza o surgimento de uma nova espécie de seres humanos. Uma natureza que não precisa da ameaça do chicote para fazer o que é certo. Perfeito, porque o perdão eliminaria não só a culpa, mas a necessidade da punição destrutiva em si. E aí o livro coloca que essa nova raça humana, operando nesse sistema totalmente atualizado, tem um protótipo perfeito, que é inaugurado com Jesus. O texto descreve ele como o segundo e último Adão. E essa descrição é muito fascinante, porque coloca a figura dele como totalmente humana e totalmente divina, descendo à Terra não para, endossar o referencial da condenação. Ele vem viver sob uma ótica completamente nova. Ele não vive pela letra fria da lei, né? Ele prioriza a conexão com o outro. E é aí que dá o choque com os fariseus da época. Porque eles eram os guardiões desse paradigma da punição. Sim, eles não conseguiam concessar essa postura de jeito nenhum. Para eles, a lei exigia sangue quando tinha um erro. O erro ofendia a ordem e a punição era o único remédio que eles conheciam para consertar as coisas. O que nos leva para aquela história muito famosa no Evangelho de João, no capítulo 8. A mulher pega em adultério. Os fariseus armam uma arapuca jurídica perfeita para ele. É uma armadilha total. Sim. Eles trazem a mulher, jogam ela ali no meio da praça e falam Moisés mandou apedrejar. E você, o que diz? É a mecânica do castigo tentando desmascarar o ensino dele. Eles criam uma resposta binária, né? Exato. Ou ele quebra a lei e vira um herege, ou ele manda apedrejar e destrói toda a mensagem de misericórdia que ele estava construindo. Mas a resposta dele desestabiliza a própria fundação desse sistema de retribuição. Porque ele não entra no debate teológico.
Ele simplesmente se inclina, escreve no chão e devolve responsabilidade para a consciência deles. A famosa frase do quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Isso, ele expõe totalmente a hipocrisia de um sistema onde pessoas que são falhas exigem destruir outras pessoas falhas para, sei lá, se sentirem mais justas. E aí, quando todo mundo vai embora, ele não condena a mulher. Ele cria uma rota de fuga. Mas olha, eu vou colocar o chapéu do cético aqui por um momento. Pode colocar. Porque pensando friamente, a minha mente grita que isso vai virar um caos. Se a gente tira a punição da mesa, isso não é um passe livre para as pessoas fazerem o que quiserem. As coisas não entram em colapso sem o medo da consequência. É uma dúvida super natural. Mas a mecânica do perdão que o livro descreve não tem absolutamente nada a ver com negligência. Não é fechar os olhos para o dano. Não. Não. Na Nova Aliança, o perdão é o oposto da vista grossa, porque ele exige uma oferta. O erro continua quebrando a confiança, continua ferindo pessoas, a dívida existe, a diferença é quem paga por ela. Ah, entendi. No sistema antigo, o ofensor que paga. Exato, geralmente com sofrimento. Na Nova Aliança, quem perdoa é quem absorve o custo dessa dívida voluntariamente. Nossa, isso é forte. E a análise mergulha lá no hebraico antigo para explicar essa absorção, né? Eles falam daquelas palavras nasa e avon, como que o crime e o castigo se misturam nisso. É muito interessante. Na mente hebraica antiga, essa separação que a gente faz hoje entre o crime que eu cometi e a pena que eu recebi não existia do mesmo jeito. Era tudo a mesma coisa. Isso. A palavra avon engloba a iniquidade, a culpa e a consequência destrutiva dessa culpa. É um pacote só. E a palavra para perdoar, que é nasa, significa literalmente levantar, suportar, carregar um peso. Caramba! Então o perdão divino não é tipo uma anistia assinada à distância. Longe disso. Significa eu carrego o seu avon. Quem perdoa coloca as costas debaixo do peso da consequência e suporta o impacto. E o livro usa aquele ritual do dia da expiação com os 2 bodes para dar uma imagem bem visual disso. Um bode era sacrificado e o outro, o bode expiatório, recebia simbolicamente sobre a cabeça toda a bagunça e rebelião do povo. E aí era mandado para o deserto. Isso, levando a desintegração para longe. Esse teatro pedagógico apontava para a figura de Isaías 53, do servo sofredor, alguém que seria o para-raios de toda essa desintegração humana. Trazendo para uma analogia mais atual, é como se um juiz estivesse na frente de um réu, que é obviamente culpado, mas ao invés de só bater o martelo e liberar o cara o que seria injusto com as vítimas, o juiz desce da tribuna, tira a toga, coloca as algemas no próprio pulso e vai cumprir a pena na cela no lugar do culpado. É uma imagem perfeita. O custo recai sobre o juiz. É um perdão que dói, que custa algo físico e emocional. E essa imagem do juiz se algemando nos leva ao cerne de um dos maiores debates que a obra aborda, que é a interpretação da cruz. Porque muitas tradições ensinaram que Deus Pai precisou derramar a ira dele, punindo o próprio filho, para satisfazer a justiça. Pois é, críticos modernos até chamam isso de abuso infantil divino. A ideia de um Deus furioso que só relaxa quando vê o filho sangrar. Mas pelo que eu li na nossa fonte, a tese central rechaça isso completamente, né? Rechaça de forma categórica. A narrativa do livro afirma que foram os seres humanos que puniram e mataram Jesus, movidos por esse sistema de autopreservação. Ele permitiu isso voluntariamente. O pai não estava castigando o filho. Foram os líderes religiosos, né? Os arquitetos do castigo. A parábola dos lavradores maus explica bem essa psicologia. Aquela onde o dono da vinha viaja, manda os servos para pegar os frutos e os inquilinos matam todo mundo. Sim, e quando ele manda o filho... Exato. Eles dizem, esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e pegar a herança. Eles matam por pura cobiça, não por engano. E a herança em jogo ali, segundo o autor, representa a autoridade espiritual. Os líderes que tramaram a cruz agiram como esses inquilinos. A cruz não foi um plano de um Deus irado. Foi o clímax da rebelião da humanidade para tentar desconectar a gente da autoridade divina. Uau! Isso inverte tudo. A cruz não é Deus descontando a raiva. É a humanidade dando o seu pior golpe. E Deus usando exatamente esse pico de violência
para quebrar o ciclo e oferecer reconciliação. E isso ajuda a decodificar aquele grito na cruz. O famoso meu Deus, por que me abandonaste? A gente sempre ouve que o pai virou o rosto porque não conseguia olhar para o pecado, né? Sim, é o que mais se ensina. Mas a contraproposta do livro é que o pecado nunca teve o poder de separar Deus da humanidade. Nós é que criamos essa separação pelo medo. Na cruz, Jesus simplesmente entra nessa nossa ilusão de abandono. Ele sente o isolamento que o pecado gera na nossa mente, para expor que era mentira. Exatamente. A confiança dele no Pai continuou ali o tempo todo. Mas essa rebelião e esse desejo de isolamento não acontecem só com extrema violência, né? Tem uma armadilha muito sutil para as pessoas que a gente considera certinhas. E a parábola do filho pródigo entra muito bem aqui. Essa parábola é genial, porque Jesus conta ela para uma plateia misturada. Tinha gente à margem da sociedade, mas tinha elite moral também. E a leitura do livro mostra que os dois filhos estão doentes da mesma coisa. Eles usam o pai, né? O mais novo pede a herança e vai embora. É bem óbvio. Ele quer os recursos, mas rejeita o relacionamento. E o mais velho? O mais velho é o cara que não quebra nenhuma regra, fica em casa trabalhando, mas quando o pai dá festa pro irmão rebelde, a máscara dele cai. Ele fica furioso, ofendido, não quer nem entrar em casa. Ele fala na cara do pai, tipo, eu te sirvo há anos e você nunca me deu um cabrito para festejar. A fúria desse irmão mais velho expõe a falência do paradigma da punição. A obediência dele nunca foi por amor, era pura transação. Ele era o bom menino, esperando o pagamento. Exato. Quando ele vê a misericórdia de graça pro irmão que errou tudo, a mente dele entra em curto. Ele estava tão longe do pai quanto o irmão que foi pro chiqueiro. Ele odiava a misericórdia porque ela ofende o esforço próprio de quem é viciado em punição. E aí a gente chega num ponto de tensão gigante. Porque, veja bem, se Deus eliminou a punição e o amor dele é absoluto, por que então se fala tanto de inferno? É um paradoxo, né? Parece que colide de frente com essa narrativa de um Deus que não castiga. Como que o livro me concilia perdão com o inferno? A solução que a obra traz é mudar a nossa definição do que é o inferno. Eles usam referências de C.S. Lewis e Tim Keller. O inferno não é uma câmara de tortura medieval que Deus criou para se vingar. O C.S. Lewis, no livro O Grande Abismo, fala sobre isso, certo? Sim, ele formula uma ideia que é até mais aterrorizante. O inferno é o maior monumento à liberdade humana que existe. É o respeito radical de Deus pelo livre-arbítrio de quem insiste em não querer conexão com ele. Então as portas do inferno estão trancadas pelo lado de dentro. É uma escolha interna e contínua. É Deus fazendo o que Paulo descreve lá em Romanos, entregar a pessoa os próprios desejos. Caramba, essa imagem é muito forte. Se alguém passa a vida escolhendo o egocentrismo, fugindo da vulnerabilidade do amor, Deus finalmente fala, tá bom, pode ficar no seu isolamento total. A psicologia disso é comparada a um vício. No começo, o orgulho traz uma certa satisfação. Mas com o tempo, a pessoa precisa de mais defesa do ego e tem menos alívio. Ela começa a culpar o mundo inteiro. O famoso ninguém me entende. E na eternidade, a personalidade vai encolhendo. A pessoa vira só uma queixa ambulante, cega para a realidade. E ninguém pede para sair de lá, porque sair exigiria reconhecer a própria falha e abandonar o orgulho. Tá, a gente mapeou conceitos fascinantes aqui. Mas como a gente aplica isso na prática? Como é operar na humanidade 2.0 na segunda-feira de manhã com o chefe difícil ou com os filhos? A aplicação prática no livro é identificar em qual identidade nós estamos operando. Tem uma tabela muito clara lá. No paradigma da punição, a identidade de órfão ou de escravo. A crença é que as falhas nos tornam indignos. E aí a pessoa se esconde, usa máscaras, ataca os outros por instinto de sobrevivência. Exato, o objetivo é sempre a autopreservação. Já no paradigma da nova aliança, a identidade de filhos e filhas. A crença vira de cabeça para baixo. Os nossos erros não nos desqualificam do amor. O medo da punição some. E a nossa estratégia passa a ser buscar a conexão, mesmo que confessar o erro seja bem desconfortável. Só que o livro traz um alerta muito severo para quem tenta ficar com um pé em cada mundo.
Sabe a parábola do servo impiedoso? Aquela em que ele é perdoado de uma dívida astronômica pelo rei, mas logo em seguida, Isso, ele acha um colega que deve uns trocados para ele, agarra o cara pelo pescoço e manda prender. Ele recebe a nova aliança, mas continua aplicando o paradigma da punição nos outros. o rei descobre e entrega ele aos torturadores. E a lição não é que Deus perdeu a paciência, mas que a gente mesmo não consegue viver no reino da misericórdia se continuarmos com a faca do castigo no bolso. Exato. Se a gente exige punição para o outro, nós saímos da cobertura da nova aliança e voltamos para a prisão do medo voluntariamente. A métrica que usamos para os outros vira a nossa própria cela. Sim, viver isso não é mágica de um dia para o outro. É um processo de amadurecimento que leva a vida toda para desaprender reflexo de autopreservação de milênios. Tem que ter coragem de abraçar a vulnerabilidade, né? E, para encerrar esse nosso mergulho analítico, eu quero deixar uma provocação para quem nos escuta e pensando ao longo do dia. Uma reflexão boa. O livro baseia muito da premissa na ideia de que no amor não há medo, porque o medo supõe castigo. Então, se a gente considerar que o Criador do Universo abandonou a ferramenta da punição para se relacionar com a gente, o que aconteceria com os nossos casamentos? Com a forma como a gente educa as crianças? Ou com a cultura das nossas empresas? É uma excelente pergunta. O que aconteceria se a gente tivesse a coragem de parar de usar a ameaça de castigo como nossa principal arma de controle sobre as pessoas? Como seriam as nossas relações se o foco fosse sempre a restauração e não a retribuição? Muda tudo. Fica aí a reflexão. Continuem questionando as estruturas que parecem óbvias e até a próxima análise profunda.